Ministro Renan Suquevicius aqui falando, eu queria perguntar para o senhor com relação às eleições que estão se aproximando, eleições municipais. Já há alguma orientação do presidente Lula com relação à campanha? Imagino que deva ser um desafio, né, equilibrar os apoios nas cidades com a dinâmica com os partidos que sustentam o governo no Congresso Nacional, né? Primeiro, Renan, assim, eu já acompanhei eleições municipais, estando no Palácio do Planalto em 2004, em 2008, eu era, na época, o secretário de Assuntos Federativos, ficava no Ministério da Coordenação Política, mas era responsável por acompanhar governadores e prefeitos, né? Depois, em 2012, já era ministro da Saúde, mas tinha muita capilaridade o Ministério da Saúde, então a gente acompanhava muitas eleições municipais. Primeiro, eu tenho uma convicção, viu, Renan? O sistema partidário no Brasil ele é muito fragmentado, então você tem disputas que são locais, com forças locais, e tenho certeza absoluta que isso não vai ter qualquer tipo de impacto na governabilidade, na relação com o Congresso Nacional, ou até no dia a dia do governo, porque você tem disputas locais que são fragmentadas, que tem a ver com a realidade muito local de um sistema muito fragmentado dos partidos no Brasil. Agora, tem algumas disputas que são simbólicas. Eu mapeio aí hoje, por exemplo, 8 grandes disputas no Brasil de capitais, que são as verdadeiras disputas simbólicas entre representantes dessa frente ampla que governa o país hoje, que colocou o Brasil no rumo certo, que salvou a democracia, com representantes daquela extrema-direita pervertida, que tentou perverter a democracia no Brasil, que tentou perverter, por exemplo, o combate à pandemia, regras sanitárias no nosso país, tentou perverter tradição da nossa política externa, tentou perverter tradição da nossa política educacional no nosso país, tentou liberar armamento no nosso país, colocando as nossas crianças em risco. Então, eu acho que tem grande 8 capitais, aí são 8 grandes vacinas, eu como é dizendo, 8 grandes vacinas contra esse negacionismo pervertido que tem a expressão em algumas candidaturas em algumas das capitais. Vou citar alguns exemplos aqui, dessas 8. O Eduardo Paes, nosso prefeito do Rio de Janeiro, ele vai disputar ali no ninho do condomínio da extrema-direita pervertida representada pelo bolsonarismo, né? E tenho certeza absoluta que está na frente das pesquisas hoje, e eu acho que vai ser vencedor liderando uma frente ampla. O caso do João Campos, lá em Recife, ele vai disputar contra o sanfoneiro do governo anterior, né? O ministro sanfoneiro do governo anterior, disputa lá na prefeitura. Teresina, o nosso candidato, disputa contra o candidato do ex-ministro-chefe da Casa Civil do governo anterior. Você pega exemplos que eu estou citando aqui, onde você tem essa disputa simbólica com muita força, muita força. Fortaleza, nós vamos ter candidatos dessa frente ampla que lideram contra candidatos que são a pura expressão dessa extrema-direita pervertida. Então, você tem algumas grandes disputas, eu mapeio 8 aí pelo Brasil inteiro, onde isso vai ter uma polarização nacional muito forte.